Convido a todos para o livro de Gênesis, ou dos Gênesis, capítulo 36, e versículo de número 24. Gênesis capítulo 36, versículo 24. A igreja achou, diga amém. Amém. Nos diz assim a palavra do Senhor. E estes são os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Este é o Aná que achou as caudas no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. Quantos dizem amém? Amém. É bem verdade, meus irmãos, que este versículo, ele é muito difícil de ser citado em uma pregação, até mesmo um congresso, mas com a graça e a ajuda de Deus, vamos discorrer em algumas verdades que Deus compartilhou ao meu coração. Este versículo me chamou muita atenção, principalmente nos significados dos nomes que aqui estão. Ele mostra uma família composta aqui apenas da pessoa do pai e de seus dois filhos, que o ajudavam no pastoreio dos seus rebanhos. Algumas versões não apresentam aqui a palavra jumentos. Alguns apresentam apenas manadas, rebanhos. Algumas versões da Bíblia Sagrada. Mas estes dois filhos ajudavam seu pai nos serviços, nos trabalhos. E este homem, Zibeão, ele é da linhagem de Esaú. No capítulo 36, nós vamos ver os descendentes de Esaú. É interessante que Esaú, ele se destaca de forma negativa, pois Esaú representa aquele que é voltado para as coisas carnais, pois ele era caçador, era um perito caçador. Em contrapartida, Jacó era um homem piedoso, diz a Bíblia que ele era manso e habitava em tendas. Porém, meus irmãos, independente da escolha ou da posição de Esaú, eu gostaria de frisar apenas neste versículo e tendo como base os significados dos nomes, pois para os judeus os nomes representam muito da personalidade e do caráter de cada pessoa. O nome Zibeão aqui representa ou significa, em seu sentido original, a palavra colorir, tingir, pintar. Isto fala que representa algo de variedades multiformas e podemos aqui nos apoiar na seguinte ideia ou seguinte pensamento, que Zibeão representa a pessoa de Deus, a pessoa do Pai, e a palavra colorir ou tingir representa o modo multiforme de Deus agir ou trabalhar nas nossas vidas. A palavra colorir aqui no hebraico tem a mesma raiz ou ideia da palavra multiforme no Novo Testamento. Se você abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 3, versículo de número 10, veremos o apóstolo Paulo usando esta terminologia. Efésios, capítulo de número 3, e o versículo de número 10, nos diz assim a santa palavra de Deus. Nosso pastor nos deu um tempo hábil, vamos estar discorrendo sobre a palavra do Senhor. Nos diz assim a palavra, capítulo 3, versículo de número 10. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero interligar a palavra colorir, tingir, com a ideia da multiforme operação de Deus. Zibeão como a pessoa do Pai, agindo de várias maneiras, operando de várias formas na nossa vida. O apóstolo Pedro também usa esta mesma palavra na primeira carta
do apóstolo Pedro, capítulo 4, versículo de número 10. Se você puder, abra sua Bíblia, acompanhe o raciocínio. Nos diz assim: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros, olha aí a palavra novamente, da multiforme graça de Deus. A palavra multiforme apresenta um Deus que trabalha de forma múltipla, variada, diversificada. E ele se apresenta assim como o Deus criador e criativo. Já pensou se o céu fosse tingido de cinza, se as flores fossem apenas todas elas de uma cor só? Seria um Deus meio que sem graça, um Deus sem criatividade. Mas Deus se apresenta como Deus criador e também criativo. Deus é surpreendente. Diga amém por isso. Olhe para o seu irmão, olhe para a sua irmã, apenas de forma didática, e diga a ela: Deus, diga a ele, Deus é surpreendente. Deus não trabalha de acordo com as nossas bitolas. Deus não trabalha de acordo com as nossas regras. Deus não trabalha de acordo com a nossa lógica ou o nosso parecer. Deus tem multiformas, multimaneiras de trabalhar ou de agir, principalmente na vida dos seus. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo de número 9, versículo de número 11, veja o que o patriarca Jó diz sobre a maneira de Deus agir, a maneira de Deus operar. Ele diz assim: eis que passa por diante de mim e não o vejo, e torna a passar perante mim e não o sinto. Ou seja, ele esperava Deus vir de um lado, Deus vinha do outro. Ele esperava Deus vir de frente, Deus se apresenta na retaguarda. Deus é um Deus de surpresa. Deus é um Deus de muitas formas de agir. Ainda a palavra do Senhor diz em Jó, capítulo de número 37, versículo de número 15. Você está com a Bíblia aberta no livro de Jó? Então vá para o capítulo 37, versículo de número 15. Deus tem uma forma tão misteriosa de agir que o patriarca ouve esta palavra de um dos seus amigos que estavam ali, e ele diz: porventura sabes tu como Deus as opera e faz resplandecer a luz da sua nuvem? Sabes tu como Deus opera? Porque tem gente que acha que Deus acabou os recursos dele. Tem gente que acha que Deus é um velho, um ancião que já está gagá, sofrendo de Alzheimer, sentado numa cadeira de balanço e vendo o tempo e a eternidade e as coisas, e não age, não interfere, não se posiciona. O nosso Deus, ele não muda, não envelhece. A Bíblia diz que não há esquadrinhação do seu entendimento. Quem deu primeiro a ele para que ele possa dar a alguém? E Isaías diz: quem guiou o seu espírito? Ou que conselheiro o ensinou? Quem foi que deu os ditames a Deus? Pelo contrário, o próprio Jó, encerrando seu livro, no capítulo 42 e versículo 2, ele diz assim, em um êxtase espiritual: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Levanta a tua mão para glorificar, se você crê nesta verdade. Em muitas das doutrinas e dos ensinos que o pastor Manuel ensinava lá em Vitória, algo ficou marcado. Muitas vezes quando o pastor falava do arrebatamento da igreja, quando ele ensinava a igreja ali em Vitória,
ele dizia que nós seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos. Aí ele se voltava para a igreja e dizia: você sabe como vai ser isso? Não, também você não sabe como é formado o menino no ventre da que está grávida, de onde vem coração, fígado, rim, baço, pâncreas, olhos, unha, cabelo. Assim como não sabemos como é formado o menino no ventre da grávida. Salomão, o proverbista, em Eclesiastes capítulo 11, versículo 5, ele diz: assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como é formado o menino no ventre da que está grávida, assim tu não conheces as obras de Deus, que faz todas as coisas. Eu estou nesta noite falando, pregando, discorrendo para jovens, para irmãos e irmãs que entraram neste congresso indagando, questionando, perguntando, mas o barro não tem autonomia para perguntar ao oleiro ou questionar ao oleiro como ele está fazendo ou o que ele quer fazer. Ele faz, desfaz, refaz e não precisa dar explicação. O que ele faz hoje nós não sabemos agora, mas entenderemos depois. Recebe resposta de Deus nesta noite. Ele diz à sua igreja: o meu pensamento não é o seu pensamento, nem o meu caminho o seu caminho. Assim como são mais altos os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Diz o Senhor nesta noite, na abertura do congresso Unijovem em Barreiros. Ele diz assim para você: acalme o seu coração, eu estou no controle, eu tenho muitas e variadas maneiras de agir e de operar. Porventura eu não sou dono das cores, não sou dono das flores, não sou dono das bandeiras, das nações, das ilhas, das ilhotas, dos arquipélagos, dos idiomas, dos dialetos. Sou eu dono, patrono do universo, diz o Senhor, e eu estou no controle da tua vida e da tua história. Levanta a tua mão para glorificar a Ele. Oh, como tem gente que precisa de um baculejo de Deus, porque ele acaba se acostumando na viagem espiritual. É como um piloto, ou melhor, um passageiro de avião que cruza o país constantemente. Ele já tem milhas de voo, ele entra no avião, ele se senta, ele se acomoda, ele relaxa, ele inclina o banco, ele coloca um fone de ouvido, ele abre o laptop, ele fica ali nos seus relatórios. Ele está acostumado a voar, ele entra, sai e nada mais impressiona. Tem crente também assim na igreja? Tem gente assim também no templo? Tem. Ele já vem de casa caricaturando Deus. Ele não espera nada novo, nada inovador, nada surpreendente. Ele já vem com a sua biblinha, com a sua roupinha, no seu carrinho, porque tudo dele é pequenininho. Ele é um crente raquíticozinho, não é? Ele começa já a programar na mente dele. Já começou, né, pastor? Ele já entra não é? Com aquilo tudo programado, não pode sair, porque se houver um glória a Deus mais alto, uma línguas estranhas, um brado de línguas, ele já fica um pouco já inquieto, né? Porque não quer que ninguém tire, não é, o conforto dele, já a normalidade, porque ele vive sempre no normal, no natural, irmãos. Mas tem aquele que sempre quer mais. Eu quero ver tua glória, eu quero ver tua face, eu quero tocar na tua veste. Se tão somente tocar na orla do vestido dele, eu serei curado. Ou tem aquele que gosta do movimento das águas.
tem aquele que gosta de ver o mar se abrir, água jorrar, rocha jorrar água, pão cair do céu, coluna de fogo. Ai! Tem crente assim ainda aqui? Tem? E um dia um pastor disse que estava num avião e ficou olhando uma criança no colo da mãe. E o menino ficava ali buliçoso e disse: mãe, eu quero conhecer o piloto, eu quero entrar na cabine, eu quero ver os comandos, eu quero ver o manche, eu quero ver como é que o piloto ali, não é, dirige a aeronave. E ele ficou ali buliçoso e a mãe tentando acalmar. Aí a aeromoça passou, viu que o menino estava muito inquieto, perguntou o nome do menino sem ele perceber. Aí a mãe falou assim, sussurrou, a aeromoça captou e levou lá para dentro, lá para a cabine. Daqui a pouco o capitão, irmãos, pega o interfone do avião e chama o menino pelo nome. Eita! Eu quero convidar um passageiro para vir conhecer a cabine. O menino saltou do colo da mãe, correu. A aeromoça pegou ele pelo braço e levou ele lá para dentro, antes da aeronave decolar. Daqui a pouco, depois de uns 10 minutos, o menino sai com um avião de brinquedo na mão. O capitão deu um brinquedo a ele, colocou o chapéu do capitão, o chapéu dele, tirou, colocou no menino. E o menino veio gritando, fazendo barulho de avião. Aí sentou-se no colo da mãe e disse: mãe, eu vi o para-brisa, eu vi os controles, eu vi o manche, eu aprendi quase tudo, mãe. Quando eu crescer, vou ser piloto de avião, eu vou ser um piloto de avião. Assim é Deus, quando a gente pensa que já sabe de tudo, que tem milhas de culto, né? Porque tem crente com milhas de culto, já chega, já se esparrama aí, e tem uns que botam a mão assim no banco, assim, mascando chiclete. Deus vai te dar um baculejo, a voz dele vai bradar, tu vai viver coisa nova, vai entrar na cabine de Deus, tu vais receber de Deus uma coisa nova. Deus vai renovar teus sonhos, Deus vai renovar tua visão, Deus vai te dar sentido novamente para viver na presença dele. Oh, glória a Deus. Quantos creem nesta palavra? Diga amém. E às vezes o caminho de Deus é na tormenta e na tempestade. Diz o profeta Naum que as nuvens são o pó dos seus pés. Por isso que Abacuque dizia: Deus fará os meus pés como os da corça. Porque ele não pediu patas, já que a corça é um animal. Ele poderia dizer: Deus me dará patas como os da corça. Não, porque ele não queria as patas literalmente. Ele queria a habilidade das corças. E Abacuque diz: e Deus me fará andar sobre as alturas. Às vezes nós questionamos, mas Deus está no controle e tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Zibeão coloca seus filhos para trabalharem no deserto. Trabalho de pastoreio, trabalho árduo, pesado. Deserto aqui fala de processos, pois quando lemos sobre o deserto na Bíblia, lembramos de provação, privação, teste, tentação. Jesus foi tentado no deserto, sim ou não? Até o apóstolo Paulo, quando ele passou um tempo no anonimato, ele relata que passou um tempo na Arábia, ele passou um tempo no deserto. Moisés viveu no deserto, mas no deserto Deus transforma em faculdade. No deserto Deus nos municia de ferramentas para nos treinar, nos fortalecer, nos lapidar. E aí Deus, com a sua multimaneira de trabalhar, nos leva para o deserto. Porém, os 2 filhos de Zibeão, seus nomes também possuem significados importantes. O primeiro filho, que se chama Aiá, significa, no seu sentido original, a palavra falcão, ou até mesmo águia. E o falcão é uma ave caçadora. A águia é uma ave cuja Bíblia coloca ela como a rainha das aves. Quando falamos de águia, nós logo identificamos a visão da águia. A visão da águia, ela é privilegiada.
privilegiada. Quando falamos da águia, também falamos de quê? De renovação. Isaías 40, versículo 31, os que esperam no Senhor, né, voarão com asas como de águia. Davi pediu no Salmo 103 a renovação como a renovação da águia. Dentro das formas que Deus trabalha, das maneiras variadas que Deus age, muitas vezes é dentro do deserto ou dentro do processo que Ele nos dá a visão do propósito. Meu Deus, eu vou falar de novo para ver se sai um glória. A Iá representa a visão. Todos aqueles que foram chamados por Deus foram atraídos por uma visão, ou quase todos foram atraídos por uma visão. Vocês acabaram de cantar. Moisés, vendo Deus na sarça, quando ele viu a sarça arder e a sarça não se consumir, o texto de Êxodo 3 diz que ele disse: eia, nos aproximemos e vejamos o que é isso. Ele foi atraído e Deus ali bradou para Moisés do meio da sarça. Isaías também foi chamado através de uma visão. No capítulo 6 do seu livro, ele para relatar detalhes. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em seu alto e sublime trono, e em volta do trono estavam os serafins, seres que ardem em fogo, clamando uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Com Jeremias não foi diferente, quando ele disse a Jeremias: não digas que és uma criança, porque tudo quanto eu te mandar dizer, dirás. E a Bíblia diz que Deus tocou Jeremias na boca e disse: eu te constituo como muralha, como coluna. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Vamos fazer um teste para ver se você já pode iniciar. O que vê Jeremias? Jeremias diz no versículo 12 do capítulo 1: eu vejo uma vara de amendoeira, Senhor. Tá bom, tá testado e aprovado. Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Eu não estou falando aqui de visagem, eu não estou falando aqui de miragem, porque tem gente, irmão, desequilibrado, que pensa que Deus fica assim, mostrando tudo e todas as coisas, que mostrou o pitó da irmã, que me mostrou a trança da irmã, a saia do irmão. Ele precisa primeiro ver a língua dele, de que tamanho está. Eu acho que está do tamanho da minha gravata ou mais um pouco. Deus não é menino, irmãos. Deus não fica assim, brincando com essas coisas, e não aceita que fiquemos também brincando, fazendo galhofada com os dons espirituais. Eu estou falando de visão, é ter uma mente renovada pelo Espírito Santo, deixar de mesquinhagem, deixar de mimimi e olhar pelo prisma da soberania de Deus, da grandeza de Deus, do caráter de Deus e da santidade de Deus. Porque tem gente, me permita, irmão, segura aí, irmão. Se gostar, come muito, se não gostar, come pouco, mas come. Tem gente, irmão, estagnado na vida espiritual, está perdido, perambulando pelo deserto, igual Israel. E Paulo deixou o exemplo lá em 1 Coríntios capítulo 10. De Israel é a lei, as promessas, as alianças, o culto, a adoração, mas eles pereceram no deserto. Eles ficavam com picuinha com Deus. Dá para imaginar? Deus disse: esse povo entristeceu e se tornou inimigo do meu espírito. Esse povo reclama de tudo. Eu mando nuvem de dia, eu mando coluna de fogo à noite, faço água sair da rocha, e a água é tão doce que o salmista chama de mel, mel brotado da rocha. O pão que os anjos comem aqui, eu dei a esse povo, o pão dos poderosos.
Ei. Eu saí na frente deles, eu vou usar a minha linguagem, viu? Eu saí na frente deles como um trator de esteira, tirando todo o toco da frente, derrubando gigantes, muralhas, vencendo reis, conquistando tudo. Mas esse povo não se satisfaz. Trazendo para os dias de hoje, tem muita gente estagnada, parada. Pode até estar no deserto, no processo, mas parou no tempo. A visão está minguada. Lembre-se, visão aqui não se trata apenas de um dom espiritual. Fala de enxergar além da sua época, enxergar além do tempo. E esta igreja é uma igreja marcada por homens que Deus ungiu e levantou durante 100 anos para enxergar além da sua época. Deixa eu dar um exemplo aqui. Você pode achar o que você quiser achar. Há 20 anos atrás, quando o nosso pastor comprou a rádio, que era chamada de Boas Novas, murmuraram, criticaram, falaram um monte de coisa, mas ele recebeu a visão de Deus antecipada. Veja se não foi um instrumento agora no período da pandemia, para você receber pão em casa, água em casa, comida em casa. E eu estou falando é de pão verdadeiro e de leite não falsificado. Eu não estou falando de profetinha de pix, não, irmão. Deus está dizendo: entenda as minhas muitas maneiras de trabalhar. E para que você vença o deserto, eu estou dispondo a você visão. Ai. Deus está dizendo: para de se apegar às coisas minúsculas, pequenas. Porque quando falamos de águia, logo nos lembramos, não é, de um dos rostos do querubim. O querubim é um anjo que no original vem de queruve, que significa guardião. São eles que estão à base do trono de Deus. Foram eles que ficaram no caminho da árvore da vida para protegê-la. E lá em Apocalipse, capítulo 4, versículo de número 7, os querubins são chamados de seres viventes ou criaturas viventes. E lá em 4 e 7 de Apocalipse, diz que o seu rosto é como de uma águia, detalhe, voando. Como é que a águia voa? Ela tem foco. O olho da águia, ou os olhos da águia, ocupam 2/3 do seu crânio. É diferente da visão do homem. A visão do homem só tem uma fóvea, a da águia tem 3. E não me pergunte muita coisa não, que eu não sou oftalmologista. Ela consegue enxergar tridimensionalmente. Eita. Se nós implantássemos o olho da águia, né, se tivesse essa condição, você conseguiria ler um jornal a 50 metros e ele de cabeça para baixo. Olha para o teu irmão, vê se ele tem rosto de águia. Meu Deus. Ou é de papagaio, vê aí. Será que é um tucano? Ei. E uma coisa que eu aprendi ainda jovem. Veja como é importante, não é? Estarmos atentos ao ensino, à ministração. Uma vez a irmã Ivanilda Carneiro, ela gostava de dar uns estudos, né, irmã Mari? E em um daqueles estudos ela abordou a águia. E uma frase que ela falou que eu guardei, anotei até hoje. E olha, está servindo aqui para a gente. Ela disse algo assim: a águia não se preocupa com moscas.
Porque na altura que ela voa, não tem inseto. E dependendo da ave que disputa com ela pega impulso, ela sobe, irmão, num voo rasante. E ela chega numa altura que somente ela consegue voar. A outra ave não consegue. Vai faltar fôlego, vai faltar estabilidade. Mas a águia vai, ela voa alto. Aleluia. Aleluia. A águia não se preocupa com mosca, porque mosca está aqui, irmãos. Algo raso, baixo. A águia não, a águia está numa altura, num patamar. Eu não estou falando isso aqui com um discurso soberbo, não. Eu não estou falando isso aqui com um discurso prepotente. Eu estou falando que muitos dos celeumas da nossa vida espiritual é que nós não conseguimos entender a natureza de Deus implantada em nós. Eu não estou falando aqui um discurso de autoajuda, mas Deus está dizendo para você ser aprovado no meu processo. Receba o dom, usa o dom que eu te dei, deixa eu te usar, deixa eu fazer a diferença na tua vida. Dá lugar, dá vazão, dá liberdade para o agir do meu Espírito na tua vida. Como é que você quer crescer espiritualmente se você continua andando com a mesma patota? Eita, me permita, pastor. Está descendo aqui, meu Deus. Como é que você quer desenvolver? Como é que você quer ver os dons de Deus fluindo, aflorando, Deus te capacitando, se você anda com gente murmuradora, crítica, gente mentirosa, gente que compra e não paga? Como é que você continua assentado nas rodas dos escarnecedores? Moisés, se tu quiseres ver a minha glória, deixa Datã, Coré e Abirão aí e sobe a montanha, porque aqui o ar é puro, oxigênio. Ai, meu Deus. Tem glória aí na galeria? Levanta a tua mão para adorar. Levanta a tua mão para glorificar. Abra essa boca santa, minha filha. Abra essa boca santa, meu filho. Encosta esse celular aí um pouquinho. Deixa Deus encher, invasar a tua alma esta noite, para que você tenha uma experiência nova com Ele. Esse congresso não seja mais um, seja o congresso, o divisor de águas na tua vida. Daniel viu Deus movendo reis e estabelecendo reis. E na visão de Daniel ele entendeu que era Deus que tinha o controle da engrenagem. Ele muda os tempos e as horas. Eu gosto muito, irmãos, de meditar na palavra. E esses dias eu entendi que Deus tem um relógio dele no céu. 24 anciãos. Aí entendi porque o dia tem 24 horas. E segundo o Apocalipse 8, diz que a cada hora tem um ancião que recebe um incensário. Por quê? São 7 anjos que estão na plataforma. 7 dias. Aí Deus sincroniza o tempo do céu com o tempo da terra através desse relógio dele. 24 anciãos, 7 anjos principais. Aí ele pega o incensário e coloca mais incenso junto com as orações dos santos. E ele bate o incenso e para cada hora tem um ancião que leva o incensário à presença. Ai, meu Deus. Ao invés de tu ficar preso em Big Brother, enseriado até alto da madrugada, começa a entender as muitas formas que Deus trabalha na tua vida.
Se tu fizesse isso há muito tempo, não estaria aí ansiosa, depressiva, com vontade de morrer, com esse vazio aí. Eu estou aqui pregando há 45 minutos, tu não abrisse a boca, não sentisse um arrepio, não derramasse uma lágrima. Não bota a culpa em mim não, da tua crueza. Mas nesta noite, abre a boca e Deus vai te desvendar os mistérios dele. O trabalhar dele na tua vida está ativo. Recebe de Deus. É interessante porque os querubins, eles têm 4 rostos, não são 4 cabeças. Eles são quase semelhantes aos serafins, não é? Eles possuem também 6 asas. A diferença é que os serafins ardem em cima e voam de olhos fechados. Os querubins sustentam o peso da glória. Por isso que eles estavam na tampa do propiciatório ou da arca, como protetores da glória. E eles estão com o rosto voltado para baixo. Alguns estudiosos dizem que ali na arca colocaram o rosto de criança nos querubins. Porque para ver a glória de Deus tem que ter inocência, pureza, santidade. Aleluia. Na visão de Ezequiel, Ezequiel vê eles tocando uma asa na outra, porque os querubins são unidos. Ninguém desfruta a glória de Deus em desunião, em rebeldia. Vai segurando aí, vai recebendo esse tutano aí. Para quem está em casa também, come esse tutano, essa carne de charque, esse mocotó de Jeová. Quer ver a glória, mas está em contenda, em rixa, em desunião, não fala com o irmão, não sauda, não dá a paz do Senhor. Deixa dessa hipocrisia. Para viver a glória, tem que viver assim, tocando as asas. Toca aí, na asa do teu rei. Pega aí na mão do teu irmão aí. Todo espírito de facção, inimizade, todo espírito de traição, toda rebeldia, todo espírito de inveja, cai por terra agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Rosto de leão, rosto de homem, rosto de boi e rosto de águia. Foi a visão de Ezequiel, capítulo 1, versículo 1. Ele tem a mesma visão no capítulo de número 10. E ela se repete no capítulo 11, quando os querubins levam a glória de Deus do templo ao monte. Foi o mesmo percurso de Jesus quando ele sai do templo de Herodes. Os discípulos mostram a estrutura e ele diz: não ficará pedra sobre pedra. Porque o crente sem a glória, irmãos, ele só é a casca. Às vezes eu digo que essa juventude, me permita, pastor Manuel, às vezes a gente apresenta tanta atividade para ela, a juventude, né? Só Deus sabe a coordenação para trazer esses jovens para cá, para estarem aqui nos ensaios. E a gente vinha conversando no caminho, eu e o presbítero Ari e os irmãos que vinham conosco, a gente conversando, que a gente apresenta atividade, é dia jovem, é consagração, evangelismo em massa, evangelismo no farol, mas é uma luta, meu Deus do céu. Ai, meu Pai amado, é um peso tão grande. E eu estava conversando com eles e disse: ao invés muitas vezes de colocarmos atividades, primeiro fazê-los conhecer mais a Jesus.
Porque quando esses jovens tiverem sede de orar no quarto, de passar um dia em jejum em casa, aí qualquer atividade que tiver no templo, irmão, vai ser assim, ó, como um riscado de um fósforo. Quando pensar que não, essa casa vai estar cheia aqui. Mas enquanto não conhecerem Jesus lá no privado, no interior, vão ter 18 anos, mas vão estar com essa cara de cansado aí, de velho, afadigado. Olha que silêncio. Pergunta aqui a maioria deles o nome dos 12 filhos de Jacó. A maioria não vai saber falar de cor. Pastor, me permita aqui, o negócio é sério. Pergunta aqui a maioria dele algum salmo de memória. Vamos pelos mais fáceis. Eu brincava com o pastor, né? O Salmo 23, ele dizia: o que tu não lesse hoje ainda, né? Salmo 23, o 46, o 100, o 91, minha gente, o 121, o 125. Pergunta aqui a maioria deles se eles sabem falar o Salmo 46 de memória, o 23. E eu não vou nem passar para os outros livros. Sabe o nome dos 12 filhos? Não me responda. Sabe o nome dos 12 filhos de Jacó? Sabe o nome dos 12 apóstolos de Jesus? Ai, meu Deus. Tá bom, evangelista, para por aí. E se a gente entrar na escatologia bíblica, na doutrina da salvação, na doutrina do Espírito Santo, na antropologia, se a gente falar o que é a martiologia, eles vão pensar que é remédio de verme. Eles vão achar que é o remédio, não é? Algum remédio novo que chegou, a martiologia. Eles estão assim. Agora pergunte a série que está em alta, top 10 hoje no Brasil. Pergunta. Aleluia. E se eu fizer assim, hein? Olha. Os meninos nem tanto, né? Mas as meninas, ó. Para vocês, ó. Elas estão entendendo, viu, pastor? A maioria aqui é dorameira. Eu não vou nem pegar pesado nas doramas, né? Dorama é café com leite. Mas cuidado, se estiver tomando o teu tempo de orar, de ler a Bíblia, já virou embaraço na tua vida, empecilho. Ei, Jesus. Hoje a gente vê jovem, 14 anos, esses dias chegou um pedido de oração. Orem por um adolescente que está atentando contra a própria vida, 14 anos. E outra neta de uma dirigente de círculo de oração em Vitória tirou a vida literalmente. Se enforcou. Menina jovem, com todo respeito, muito bonita, inteligente, mas perdeu o sentido de viver. E eu me pergunto, esses jovens têm tudo, melhores celulares, melhores roupas, melhores escolas. Acredito que aqui 90% veio de carro para a igreja. Faculdade e tantos outros benefícios. Mas é um vazio, é uma incerteza, é uma insegurança, é um estresse, é uma irritação, né? Ficam estressados. Com 19 anos eu estava indo para o culto de doutrina no Templo Matriz, pastor Pedro Lins, saudosa memória, e eu vinha com a minha esposa. Na época nós namorávamos, detalhe, não saíamos só. Hoje as meninas pulam na garupa da moto, o namorado, e só Deus sabe, não é, irmão? Tá no açaí, tá no pastel, tá na pizza. Aí chega em casa meia-noite, aí lá vai, irmãos, o sofredor do pai, a mãe, já está até de camisola, vai abrir para essa abençoada chegar em casa. Deixa eu falar, irmãos, escuta aí. A gente tem que fazer congresso para esses pais, para essas mães,
Porque não lavam a roupa, nem a peça íntima lava, não forram a cama, não varrem a casa, não lavam um prato. Essa chapinha, essa progressiva aí, é porque apertou o pai e a mãe para fazer, se endividou, passou no cartão, comprou a sandália dela, e quando a mãe pede qualquer coisa, é uma irritação, é um estresse, é um mimimi terrível, meu Deus do céu. Outro dia lá em Vitória, rapaz, 23 anos. Outro irmão que corta cabelo me disse: ô evangelista, essa juventude chegou aqui para cortar o cabelo. Eu perguntei se estava tudo bem. Ele disse: estou sem sentido de viver. Aí o irmão que é barbeiro disse: mas rapaz, fica em casa, Free Fire, videogame, só assistindo bobagem, cabeça cheia de parafernália, coração entupido de lixo, de toxina. É por isso que está pesado espiritualmente. Não fala mais em línguas estranhas, não chora mais, não sente o gozo da salvação. Vive trocando conversa mole com gente que não tem compromisso com Deus. Vive recebendo assédio, dando liberdade para homem casado. Deixa eu falar. Uma palavra bradou no meu coração esse dia. Passei o dia todinho e Deus dizendo: diga à minha igreja, quero compromisso, comprometimento. Quando eu sentei aqui do lado do presbítero Ari, eu não entendi o que era essa palavra aí na roupa de vocês, na camisa de vocês. Aí eu perguntei ao presbítero Ari: o senhor está entendendo ali o que é aquela palavra? Aí ele disse: comprometidos com Deus. Foi o dia todo hoje, Deus dizendo: diga a eles que eu quero comprometimento, comprometimento, comprometimento. Aí deixa eu terminar a história do barbeiro para você dar ou glória ou não glória, você que sabe. Aí o barbeiro disse a ele assim: mas o teu pai e a tua mãe não tem um banco de feira? O pai dele e a mãe dele tem um banco de verdura de feira. Aí o barbeiro disse: o barbeiro deu uma lição de moral nele indiretamente. Se não tem nada para fazer, está com a cabeça vazia, o coração cheio de parafernália, vai lá ajudar teu pai, vai lá ajudar tua mãe. Eu com 19 anos, irmãos, indo para o culto de doutrina com a minha esposa, a gente caminhando. Naquela época não tinha fábrica em Vitória, não tinha indústria em Vitória. Vitória só sobrevivia do comércio. Eu estava desempregado mesmo, batia aqui e acolá, não arrumava emprego. Uma pressão do meu sogro, presbítero antigo da igreja, e certo, porque ele queria eu ver trabalhando, coisa séria com a filha dele. Eu não tiro a razão do meu sogro não, mas um dia eu indo para o culto de doutrina, ela disse: quando eu fizer faculdade eu vou me formar em tal coisa. Aí a visão de Deus se abriu na hora. Eu olhei para ela e disse: eu não sei se vai coadunar com o que Deus tem na minha vida, mas eu sei que Deus vai fazer de mim um ministro do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus vai me levantar como ministro do evangelho. 19 anos, não tinha emprego, não tinha faculdade, mas tinha promessa, tinha uma chama acesa dentro de mim. Não tinha brecha para Satanás colocar minhoca na minha mente, não. Era a visão de Deus, a graça de Deus, o Deus que sabe trabalhar. Deus vai te coroar com chamada esta noite. Abre teu coração aí. Abre o teu coração aí. Abre o teu coração. Tu sabes que tem que se humilhar. Tu sabes que tens que baixar a cabeça. Tu sabes que tens que entrar pelo caminho da humilhação.
Deus vai começar a mudar a tua face hoje. Deus vai colocar rosto de leão em jovens. Mas não é para rugir em casa, feito um leão, gritando com o pai e com a mãe. Deus está dizendo: eu vou imprimir autoridade sobre ti. Eu vou colocar o teu rosto como quem tem autoridade sobre essas ruas de Barreiros. Terás autoridade na escola, terás autoridades ao entrares, ao saíres. Deus está imprimindo agora autoridade. Começa a ter visão de Deus, do futuro, do projeto, do propósito. Deus está dando visão de águia a muitas moças. Tu irás alçares voos elevados. Deus já tem lugar de honra nos logradouros, nos lugares importantes dessa cidade, aqui, ali, além. Abre o teu coração para receber, porque eu estou liberando a palavra profética de Deus. Começa a abrir o campo de visão agora. Deus vai te levar além daquilo que você pensa ou imagina, porque Ele é o Deus que está contigo no deserto, no processo, na noite escura, no meio desta guerra, deste tufão, desta tempestade, moça. Aiá, visão. Mas tinha outro filho, e o nome dele é Aná. Aná significa mensagem graciosa. Olha que combinação perfeita. Visão e mensagem. Joel 2:28. Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Mensagem. Aná. E os vossos jovens terão visões. Aiá. Olha para o teu irmão, vê se ele é Aiá ou se ele é Aná. Ele tem cara de quem aí? Deus está capacitando a tua mente nesta noite de uma forma sobrenatural. Tu conseguirás discernir. Deus te dará perícia. Escuta esta palavra. Eu não saí de Vitória para brincar, não. Eu vim como arauto de Deus, na bênção do meu pastor presidente e da do pastor Manuel Anísio, que me libera o púlpito desta santa igreja como porta-voz do Senhor esta noite. Deus está te dando perícia. Tu entrarás em coisas tão minuciosas, e Deus te dará habilidade tão profunda, que sobre ti engano algum terá êxito. Adolescente, levanta a mão, porque eu estou ministrando. É hoje que Deus está tratando. Jovem também, levanta a mão. Não serás envergonhado. Não serás envergonhada, diz o Senhor. Tu não és uma terra arrasada. Tu não és algo sem valor. Recebe a palavra que goteja como chuva sobre ti esta noite. Receba, diz o Senhor, a minha palavra. Receba, filha minha, filho meu, a minha palavra. Eu te darei a sapiência. Vou encher tua boca de palavras. Vou te dar um vocabulário rebuscado.
adocicado, temperado com sal. Te dou uma língua erudita esta noite. Sim, porque estou tratando. Eu estou te regando com meu espírito. E estou te levando a fontes e mananciais da minha glória, da minha presença. Assim diz o Senhor. Não temas os desafios, não te assombres, não se assuste, não se atemorize. Eu te faço forte esta noite, eu te municio, eu te revisto, sou teu amparo, sou teu escudo. Vou adiante de ti, endireitando os caminhos tortos, quebrando as portas de bronze e despedaçando ferrolhos de ferro. Quem é o homem para dizer não? Quem é a criatura para dizer que não vai poder? Sou eu que vou adiante de ti. A minha palavra já foi lançada e ela não voltará para mim vazia, mas cumprirá o objetivo pela qual eu a enviei. Hoje eu te trouxe a fonte. Sim. Abre a tua boca. Fica de pé em nome de Jesus, com a permissão do pastor Manuel. Ele já nos deu autorização. É uma noite de cura. É uma noite de restauração. Olha para teu irmão, olha para tua irmã e diz: foi forte como Deus nos tratou hoje, não foi? Tu vai questionar? Mas o Deus que corrige, diz a ele aí, é o Deus que ama. Seus mistérios, diz, vai liberando aí para ele aí. Libera uma mensagem graciosa para ele aí agora. Seus mistérios não são acaso, nos levarão às fontes. Sim. Enquanto Aiá e Aná estavam no deserto, daqui a pouco a surpresa. Vem cá, Aiá. Que foi, Aná? Olha o que a gente encontrou. A água estava borbulhando, irmão. Você lê o versículo direitinho. Eles encontraram as termais, fontes de águas que vêm do interior da terra. E elas têm poder medicinal. Aiá e Aná, visão e mensagem, ferramentas do Deus que trabalha de muitas formas para te levar ao verdadeiro avivamento. Ai, meu Deus.